Olá pessoal, futuros funcionários públicos aí, né? Então, pessoal, a gente vai continuar aqui no nosso primeiro módulo ainda, né? A quarta aula, certo? Onde trabalharemos parte aí de arquitetura básica de computadores, que ainda é um tópico do edital de vocês, certo? E hoje vamos trabalhar sobre os tipos de hardware, certo? Onde nós vamos ter as figuras aí dos dispositivos de entrada e dispositivos de saídas, certo? Ou também chamados periféricos, tá bom? Então, eu trouxe para vocês alguns periféricos ou alguns dispositivos. Dentre estes, nós temos aí alguns deles que são de entrada, outros de saída, outros de entrada e saída. Veremos então cada característica deles, certo? Então, pessoal, aqui nós vamos ter, como eu falei para vocês, os três tipos de dispositivos. Primeiramente, vamos elencar aí sobre o de entrada. O que é considerado um dispositivo de entrada? Vocês lembram da nossa segunda aula em que falamos o que era um processo, o que o CPU ou o processador fazia, né? Que ele recebe a entrada, ele processa esses dados e emite uma saída. Então, lembrando os termos da nossa primeira aula, agora vamos saber quais são esses dispositivos, certo? Perceba aqui, pessoal, que nós vamos ter aqui como dispositivo de entrada alguns hardwares, alguns dispositivos. Entre eles nós vamos ter quem? O mouse, certo? O teclado, o scanner. Olha só, e dica importante para você conseguir identificar o que é um dispositivo de entrada. Você tem que lembrar que esse dispositivo, primeiramente, o usuário, você, precisa acionar ele, certo? Para quê? Para que aquele dado que você vai acionar no dispositivo de entrada, para que ele possa, depois, como resultado, sair a algum local. Então, em primeiro momento, você tem que pensar dessa forma. Cara, o teclado. O teclado não sou eu, usuário, que primeiramente faço a ação. Não é você que digita o texto, você, usuário, certo? Então perceba aqui qual a ação que está acontecendo. Está acontecendo que o dado que você está digitando no teclado, esse dado vai sair em algum local. Então, primeiramente, você precisou acionar o teclado, certo? E o mouse? O mouse, primeiramente, o mouse ele se move sozinho? Não, precisa da ação de quem? Do usuário. Então perceba, pessoal, que todos os dispositivos ou periféricos que você, usuário, primeiramente precisa acionar ele para algo acontecer depois, isso é considerado um dispositivo de entrada, tá bom? E nós temos também a presença do scanner, senhores. Para quem não sabe o que é o scanner é esse aparelho aqui, ó, esse hardware, certo? Antigamente ele era bem usado, por quê? Porque hoje vocês têm os celulares de vocês que tem câmera, né? E não precisa mais você levar um documento para você digitalizar, certo? Se você precisa mandar a foto da sua habilitação, do seu RG, você faz o quê? Você abre a câmera, tira a foto, ou um aplicativo, né? Inclusive, tem aplicativos também com o nome Scanner, certo? Não confunde aí Scanner aplicativo, que é um software, com Scanner, periférico, certo? O scanner que eu estou mostrando para vocês, que é esse aqui, ó, da figura, isso aí é um hardware, tá bom? Então, qual a função dele? Escanear ou digitalizar algo, certo? O que é digitalizar? É você pegar algo de forma que você tem em mãos, certo? Uma folha, um documento, e esse documento você vai fazer com que ele chegue ao sistema, ou seja, possa ser enviado por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp, bem? Então, o scanner é um dos dispositivos mais cobrados em prova como um dispositivo de entrada, certo? Dispositivo ou periférico de saída. Temos aqui, pessoal, sempre que for o resultado da solicitação que você, usuário, fez na entrada. Ou seja, primeiramente você faz o quê? Dá a entrada, né? E depois que você vai ter a saída do que você, usuário, solicitou, tá certo? Então perceba aí que nós temos quem? A impressora como exemplo. Qual a função de uma impressora? É você imprimir algo que está onde? No sistema. Ah, eu quero imprimir a apostila do professor. Você vai usar o quê? A impressora, não é isso? Então perceba que você está saindo algo, não está saindo, não está imprimindo aquele documento que você estava com ele digital.
Então perceba aí que a impressora, somente impressora, ela é de saída. Logo, quando chegarmos nos híbridos ou entrada e saída, vamos ter também a figura da impressora, só que vamos utilizar a impressora multifuncional, certo? Mais um pouco à frente. Então não vamos confundir impressora com impressora multifuncional, porque logo à frente eu vou dizer o motivo, certo? Monitor, pessoal. O monitor serve para quê? Para você visualizar algo que está sendo exibido, certo? Ou seja, o monitor ele é um dos principais aí periféricos de saída. Tudo que você vai fazer no sistema, você precisa de uma saída e o monitor é um dos principais, certo? E fone de ouvido. O fone de vocês, ele é considerado somente o fone, certo? Já o microfone que está no fone de ouvido, ele não é saída, pessoal. Perceba bem. A banca pode chegar a dizer: o microfone do fone de ouvido é um dispositivo de entrada ou saída. O microfone por si só, pessoal, independente onde ele esteja, ele é um dispositivo de entrada, certo? O microfone do seu celular você não utiliza para captar a sua voz, para que essa voz possa ser gravada em algum dispositivo ou mesmo enviada para alguém, não é isso? Já o fone do seu dispositivo, ele serve para que você ouça alguma coisa que já está gravado, tá certo? Ou gravado, ou você esteja conversando com alguém e essa voz vai sair por onde? Pelo fone, certo? Uma caixa de som, todos esses são equipamentos aí de saída, certo? Então, dica importante do dispositivo periférico de saída: resultado da solicitação do usuário, ou seja, é a saída, é o feedback. Chegamos então por vez nos híbridos, nos dispositivos de entrada e saída. Perceba que comentamos os dispositivos de entrada somente, os dispositivos de saída e agora os de entrada e saída, que são considerados também dispositivos híbridos, tá bom? Pode vir esses dois nomes na provinha de vocês. Então, trazemos agora a impressora multifuncional. O que é um objeto multifuncional, senhores? É algo que tem mais de uma função, não é isso? Então perceba que a impressora, você poderá imprimir um documento, a impressora multifuncional, imprimir um documento e digitalizar um documento. Ou seja, pelo mesmo equipamento, você está fazendo duas funções, de entrada e saída. Tá certo? Então, se cair na sua prova impressora multifuncional como um dispositivo híbrido, você vai dar um like, certo? Vai estar certinho. Modem. Para quem não sabe o que é um modem, pessoal, é um dispositivo que tem aí no computador, que chega na sua casa com acesso da internet. Ou seja, a internet que chega da rua na sua casa, primeiramente ela vai passar pelo modem, certo? O que é esse modem? O modem tem a função, pessoal, de tornar a internet que vem da rua, que é uma forma diferente, certo? Para que você possa conectar seus dispositivos na internet, dentro da sua casa ou no ambiente onde você trabalha, certo? Então, primeiramente a internet vem, entra no modem e do modem vai para o seu computador ou para algum roteador, certo? Só que perceba que essa internet entrou para sua casa, não é isso? Os dados que estão vindo da internet entrou via modem para sua casa. Só que você deseja enviar mensagem ou enviar algo para alguém que está em outro local da sua rede, certo? Da sua casa. Essa informação não vai ter que voltar novamente pelo modem para acessar a internet da rua? Vai, né? Então perceba que entrou dados na sua casa e saiu dados da sua casa, não é isso? Onde está conectado a sua internet. Então, o modem, inclusive vamos ter uma questãozinha aí mais para frente que a banca cobrou sobre o modem sendo um dispositivo de entrada e saída, tá bom? E também, quando você se deparar com E/S, está se referindo a dispositivo de entrada e saída. Tranquilo? E vamos lá então. Eu trouxe aqui uma parte com atenção para vocês. Olha só, dispositivos de entrada e saída recebem e enviam informações, que é no caso do modem, tá bom? Temos outros dispositivos, mas no momento trazemos esse para vocês, tá certo? O exemplo, pessoal, do disco fixo aí, o Winchester, né? O que é um Winchester? É a mesma coisa que HD. O HD é onde é salvo os documentos de vocês nos computadores, certo?
Percebe que você pode salvar um documento no seu computador e depois você pode acessar esse documento? Sim ou não? Sim, não é isso? Você vai lá, você salva uma foto lá em imagens, certo? E depois você quer visualizar essa foto. Você vai novamente em imagens e acessa essa imagem. Com isso, você está tendo uma saída da entrada que foi salvar a foto. Perceberam que um HD também é um dispositivo de entrada e saída, certo? CD-ROM também, que é o CD que antigamente utilizávamos para gravar música, né? Você consegue gravar e depois você acessa essas músicas, certo? Então isso é considerado um dispositivo de entrada e saída. Pessoal, tranquilo até aí? Podemos continuar. Dúvidas, mande nosso WhatsApp ou no Instagram ou no nosso grupo da preparação, certo? Então vamos para frente. Questãozinha aí para vocês. Vamos lá se animar, pessoal. É agora que é a hora que você pode errar, certo? Por quê? Porque no dia da prova você só deve acertar todas as questões. Trabalhamos para que você feche a provinha de informática aí, tá bom? Vamos lá para cima. Assinale a alternativa que contém um periférico de entrada barra saída. E barra S quer dizer o quê? Entrada e saída do computador. Vamos lá, pessoal. Letra A, monitor. Nós vimos que o monitor ele é o quê? Um dispositivo de entrada, um dispositivo de saída ou um E/S? É um dispositivo, pessoal, somente de saída, tá bom? Vamos lá para a letra B. Então a letra A já está fora do percurso. Vamos, pessoal. Quando vocês forem responder questões, sempre falo isso para vocês. Vão por eliminação, mesmo que você saiba o gabarito certo, mas verifique se não há uma outra alternativa, tá bom? Vamos lá. Letra B. Impressora. Falamos que a impressora só é um dispositivo de saída. Então, não é entrada e saída. Seria de entrada e saída se fosse o quê? Alguém? Impressora multifuncional. Fique atento. Somente impressora, somente saída. Impressora multifuncional, entrada e saída. Então, a letra B está fora do jogo. C, mouse. O mouse, pessoal, qual sempre que você se deparar com o dispositivo, a dica é: pense o que aquele dispositivo faz. Ah, eu estou em dúvida se o mouse é um dispositivo de entrada e saída. Vamos ver o que o mouse faz? O mouse é um dispositivo de apontamento, não é isso? Primeiramente, quem tem a usar? Quem tem que solicitar ele? O usuário. O mouse, lembra, mouse não mexe sozinho. Precisa de quem? Do usuário, eu ou você, para que o mouse tenha a funcionalidade dele. Então, por isso, o mouse ele é considerado um dispositivo de entrada. E D, caixa de som. Qual a função de uma caixa de som, senhores? É o que? Emitir um som para você. Ele vai emitir algo, certo? Então vai ser o que? Um dispositivo de saída. E por último, temos quem? O modem. O modem é o que eu falei para vocês, que ele é o dispositivo de entrada e saída, certo? E por que que essa questão não tem gabarito? Ou seja, por que que ela foi anulada? Porque a banca resolveu dar o gabarito como se fosse letra A, certo? E, sendo assim, por que que a banca botou como letra A? Ela tentou fazer uma pegadinha, porque na verdade o gabarito é a letra E, que é o correto, que é o modem, certo? Monitor, para que ele seja considerado um dispositivo de entrada e saída, ele precisa vir afirmando que é um monitor touchscreen, ou seja, aquele monitor que você pode, no caso do celular de vocês, ou a tela touchscreen, você consegue mexer nela e consegue ver as saídas, certo? O seu celular tem um monitor ou uma tela touchscreen, certo? Mas o monitor de computador, se ele não vem especificando monitor touchscreen, não é entrada e saída. Então, entenderam, pessoal? Então, perceberam que essa questão foi anulada por esse motivo. O gabarito certo seria a letra E. Vamos lá, chegamos agora na parte de dispositivos de armazenamento, certo? O que são dispositivos de armazenamento? É onde salvamos nossos arquivos, ou vídeos, ou fotos, ou até mesmo aplicativos, tá certo? Vamos ter aqui, pessoal, 3 tipos de dispositivos de armazenamento de dados, tá bom?
Vamos começando aqui pelos meios magnéticos, certo? Aqui vamos ter, pessoal, a presença do HD, certo? O HD é este que pode vir com outros nomes. Pode vir hard disk, que é o nome dele, ou Winchester, como já caiu em prova, certo? Então, cola esse nomezinho em inglês aí mesmo na parede do quarto de vocês. Para quê? Para que jamais esqueçam essa definição. Winchester, HD ou hard disk, ou disco rígido, tudo é a mesma coisa, tá bom? Então, esse HD, pessoal, ele é um dispositivo com partes mecânicas. Perceba aí que ele é bem robusto, não é isso? Ele é um dispositivo mesmo bem grande, certo? Quem não conhece um HD, pessoal, do computador, esse aqui fica instalado dentro do gabinete, certo? Do computador de vocês. De notebook ele já é menor um pouco, mas mesmo assim ainda é de partes mecânicas, certo? Ou seja, ele possui um disco dentro dele, certo? Possui mecanismo mesmo, parte mecânica aí, por isso que ele é pesado dentro dele para que possa funcionar, certo? Então, esse HD, pessoal, ele é um tipo de disco de grande capacidade para armazenamento. Eu quero que vocês gravem isso. Olha só, é um tipo de grande capacidade. Isso aqui, ó, guardem isso para prova, porque as bancas gostam disso, viu? Grande capacidade de quê? De armazenamento, certo? HD, tá bom? Armazenamento de dados permanentes. Outro item aqui importantíssimo, certo? Ou até que sejam removidos, certo? Então, se na prova vier perguntando qual tipo de armazenamento é utilizado para armazenar suas fotos permanentes até que você resolva apagar essas fotos, vai ser quem? Winchester, HD ou hard disk, tá? Padrão? Então vamos lá. Temos outras unidades, mas isso aí é uma delas que pode ser armazenadas permanente. Perceba aqui, pessoal, se você lembrar novamente a função da memória RAM. A memória RAM é uma memória também, né? Só que ela é um tipo de memória volátil, memória RAM. Por que ela é volátil? Porque quando se desliga o computador, as informações que estavam contidas nessa memória, elas não são permanentes, elas se apagam. E essa é uma das grandes diferenças da memória RAM, que é a memória volátil, para a memória HD, que é a memória de armazenamento, certo? Vamos lá. Segundo tópico, por meios ópticos. Olha só, aqui vamos ter as figuras aí do CD, DVD, certo? Então, nessa parte, eu só quero que vocês compreendam a coisa, que o CD-ROM, ele possui 700 megabytes. Lembra da nossa segunda aula que tratamos sobre as unidades de medida, que é quem? Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte e assim sucessivamente, certo? Então, um CD ele tem pouca capacidade de armazenamento, ele só possui 700 megabytes, tá bom? Já um DVD-ROM, pessoal, já está na casa dos gigabytes, viu? Gigabytes, lembra que gigabytes é maior que megabyte, não é isso? Então, DVD-ROM ele possui 4,7 GB, tá bom? E um bizu de importância aí, ó, não é dispositivo de entrada, certo? O DVD-ROM ou CD-ROM não é somente de entrada, ele é de entrada e saída, certo? Porque lembra que eu posso gravar esse DVD e depois eu posso o quê? Assistir o que está gravado nele. Então, se cair na prova perguntando qual tipo de armazenamento de periférico, que é o DVD ou CD, você vai lembrar, ele é um periférico de entrada e saída. Padrão? E agora temos aqui os por meios eletrônicos, certo? Perceba que no primeiro momento nós tivemos por meios magnéticos, né, que é o HD de forma mecânica. Já aqui vamos ter quem? Vamos ter por meios eletrônicos. Ou seja, o eletrônico já é mais atualizado, já é uma coisa mais atual, certo? Aqui vamos ter a presença do SSD, certo? Ou chip. Então, eu creio que você já deve ter visto aí alguém falando que trocou o HD do computador pelo um SSD, né? Ou então, quando comprou seu novo computador, notebook, ele já vem com um SSD, certo? Então, por que usar o SSD? Por que surgiu a figurinha aí do SSD, certo? Bom, pessoal, esse tipo de HD, ele agora é construído de forma sólida.
ele possui placas, circuitos elétricos nele, certo? Então, já é menos um trabalho que você vai ter com partes mecânicas do HD tradicional. Por que isso, professor? Porque a parte é um dispositivo, pessoal, elétrico, um dispositivo com circuitos elétricos, ele tem um processamento melhor que algo mecânico, certo? É como se você fizesse algo manualmente e tivesse a opção de fazer alguma coisa de forma automaticamente. Você ia preferir o quê? A forma automaticamente, certo? Não é isso? Então, o SSD, ele tem essa capacidade de ser o quê? De ser a memória que é uma memória sólida, né? E de utilizar a memória flash, ou seja, uma memória mais rápida que o HD tradicional, certo? Ele não possui partes mecânicas e possui circuitos, certo? Então, agora vamos ter aí a memória flash, que é a memória do pendrive que vocês utilizam, certo? Cartão de memória é memória flash, o SSD é memória flash. O nome se já diz, né? Lembra do flash. Ah, tudo que é flash é o que? Rápido. Padrão? E a memória flash? Armazenamento não volátil. O que é não coisa não volátil? É algo que permanece, certo? Que pode ser eletricamente apagado e reprogramado, certo? As memórias flash, que são as memórias aí de pendrive ou de cartão de memória, certo? Não necessita de fonte de alimentação. Aqui no HD, pessoal, no HD magnético, nós temos um cabo que conecta a fonte de energia do computador diretamente no HD. Por quê? Porque esse dispositivo ele precisa de energia para que ele possa processar os dados, certo? Já aqui com o SSD não precisamos de quê? De fonte de alimentação, certo? Por quê? Porque ele recebe já a energia aí da placa, porque ele é feito por circuitos, tá certo? Então, pessoal, até aqui compreendido os tipos de armazenamento, certo? Vamos continuando aqui para o próximo conteúdo, que é o que? Tipos de backup, cópias de segurança. Esse tópico aqui eu quero uma atenção dobrada de vocês. Por quê? Porque esse ponto, pessoal, é onde muitos concurseiros, certo, caem em prova. Por ele ser um conteúdo muito complexo, mas vamos aqui com a nossa missão de levar o conteúdo mais simplificado possível, não é isso? Vamos lá. O que é um backup? Olha só, para que você possa ter uma cópia de segurança realmente com segurança, você precisa fazer o quê? Copiar esses dados que você pretende fazer a cópia em um dispositivo, certo? Diferente do que está o original. Como assim, professor? Digamos que você tem as fotos queridas suas aí no seu dispositivo celular, certo? E você imagina, cara, hoje está muito perigoso, pode ser que eu possa ser assaltado a qualquer momento e meus dados já eram. Então eu preciso fazer uma cópia de segurança para guardar meus momentos ali de importância. Você vai fazer o quê? Um backup, certo? Backup. Só que, se você pega suas fotos ou arquivos e salva em uma pasta diferente no mesmo celular. Ah, eu fiz um backup, eu fiz uma cópia de segurança. Eu copiei os dados que estavam aqui na galeria de fotos e copiei fazendo backup na galeria de vídeos. Estou seguro. Vai estar seguro ou não? Não, pessoal, porque, como eu não falei para vocês, que uma cópia de segurança deve ser feita aonde? Em um dispositivo diferente, certo? Agora, se você pega essas fotos e salva no celular do seu pai ou da sua mãe, já foi feito um backup. Embora não seja um backup de segurança, porque imagina se você e sua mãe ou quem tiver aí o exemplo, Deus o livre, né? E os dois celulares somem aí, dá um pane. Você perdeu. Então, um backup, pessoal, ele tem que ser visto como uma cópia de segurança mesmo, que você possa resgatar esses dados caso ocorra algum pane com os dados originais. E aqui nós vamos ter 3 tipos de backups, certo? Vamos dar início aqui no primeiro, ó, backup completo ou normal, certo? Eu quero que vocês compreendam que cada tipo de backup desse, ele tem pontos aí que você precisa aprender. Aqui ninguém decora nada, você vai aprender. Sair na aula,
sabendo fazer um backup, tá certo? Então vamos lá, ó. No backup completo normal, pessoal, nós temos aqui, ó, que o backup completo, ele faz o quê? Faz cópia de tudo, ou seja, todos os arquivos que você selecionou ali vai ser copiado aonde? Ao utilizar o backup completo. Esse aqui é um ponto 1. Ponto 2. Ao final do processo, certo? Esses dados aqui ficarão marcados, certo? Olha só, ponto 2. Ponto 2. No backup completo, os dados ficam marcados após essa cópia de segurança, certo? Para que ele marca? Para que os arquivos copiados possam ter um controle interno do backup, certo? Veremos mais para frente o porquê esse controle, certo? Então, ponto importante do backup completo. Ele copia tudo e faz o que depois? Marca. Realmente ele marca mesmo, ele deixa um símbolozinho lá, viu? Ó, um ok, esse arquivo foi marcado, certo? Já o backup incremental. E voltando aqui no backup completo, pessoal, perceba que eu deixei aqui ó, um M maiúsculo, né? Bem destacado. Por quê? Porque eu quero que quando vocês verem o nome normal ou completo, você vai lembrar, ah, eu já sei que ele marca, por quê? O M de marcar, tá bom? Backup incremental, pessoal, ou incrementais. Vamos ver como é que se sucede ele. Copia. Esse tipo de backup ele faz cópia de quem? Somente, ó, uma palavrinha aí bonita, somente dos arquivos desmarcados. Ó, vamos ver o porquê. Entenderam? Então, ó, quando eu vou fazer um backup incremental, o backup incremental, pessoal, ele só vai copiar quem? Pessoal, só um momento enquanto eu coloco bem aqui um carregador, tá? Prontinho, vamos lá. Lembrando, ó, backup normal ou backup completo. Ele faz o quê? Copia tudo, no final marca esses dados, certo? Já o backup incremental. Perceba que ele faz cópia somente dos arquivos desmarcados. Professor, mas o que é um arquivo desmarcado? Ou esse arquivo ele é novo, ou ele foi alterado. O que é um arquivo alterado? É um arquivo que já existia, só que eu resolvi modificar ele, certo? Então, perceba aqui que nós temos um backup feito. Um exemplo, né? O backup completo ou normal. Depois resolvemos fazer um outro backup e resolvemos fazer quem? O backup incremental, certo? Esse backup incremental só vai copiar os dados desmarcados, mas o que são dados desmarcados são arquivos novos ou alterados, certo? Então, vamos aqui, pessoal, pular mais um pouco para esse slide para que vocês compreendam bem isso aí. Olha só. Digamos que na segunda-feira, você, usuário aí, você é funcionário de uma empresa, certo? Gerou ali o arquivo A, B e C. Considere esses A, B e C como se fosse um arquivo seu, uma imagem, uma foto, o que você desejar. São arquivos, certo? Esses arquivos você gerou ele durante a segunda-feira, durante o expediente. Chegando ao final do expediente, por segurança, você resolveu fazer o quê? Um backup. Vai que durante a noite esse seu computador pega fogo, lá da empresa Deus Livre, né? Pegou fogo. Eita, agora terça-feira eu vou fazer tudo de novo. Você não vai correr esse risco. Você vai fazer o quê? Um backup de segurança, uma cópia de segurança. Então, você resolveu no final da tarde fazer o backup completo. Como que foi feito esse backup? Copiou tudo. Copiou quem? A, B e C. E no final do backup, como que esses arquivos ficaram? Marcados. Perceba aí que nós temos o X aí, né? Ó, que foram marcados, tá bom? Aqui, ó. Foram marcados, certo? Chegando na terça-feira, certo? Chegando na terça-feira, não aconteceu nada, então tranquilo, né? Você copiou por segurança.
Na terça-feira, você resolveu modificar o arquivo A. Ou seja, digamos que aqui é um arquivo do Word que você precisa atualizar esse arquivo. Então, lembra que esse arquivo A, ele já está onde? No backup da segunda-feira. Não está aqui, ó, o arquivo A? Só que na terça-feira você pegou esse arquivo A e resolveu fazer o quê? Modificar ele. Modifiquei. Então, a partir do momento que você modifica um arquivo, ele já fica considerado o quê? Um arquivo desmarcado, certo? E no final ali, eu resolvi criar mais um arquivo. Eu criei o arquivo D, certo? Botei uma imagem lá nos meus arquivos, certo? Esse novo arquivo, ele vai estar marcado ou desmarcado? Lembra que um arquivo novo, ele fica o quê? Desmarcado. Tá certo? Então, chegamos no final do expediente da terça-feira, resolvemos fazer novamente mais um backup. Por quê? Porque tivemos dados novos na terça, não foi? Quem foram esses dados desmarcados? O modificado arquivo A e o item D que fomos feito no dia da terça-feira. Não é isso? Pessoal, estão captando isso aí? Se estiver em dúvida, volta um pouquinho à aula, certo? E entra no pensamento aí. Então, terça-feira, no final da tarde, eu resolvi fazer um backup. Tu vais fazer novamente o backup completo. Tem necessidade de, na terça-feira, tu fazer um backup completo, copiar tudo, tanto da segunda-feira como da terça, e marcar tudo novamente, ou tu prefere fazer somente um arquivo incremental, que esse arquivo incremental vai juntar somente os dados modificados da terça e os dados criados, que no caso foram o A e o D, e pegar esses arquivos e jogar aqui, ó. Vai ficar disponível para o backup completo, não é melhor? Ou é melhor tu fazer tudo de novo? Não, né, pessoal? Porque se tu fizer todo o backup novamente, isso aí tu vai ter que ter muito armazenamento para ficar copiando todas as coisas todos os dias. Então, como tu já tem na terça-feira um backup completo da segunda, na terça-feira tu só vai fazer um backup incremental. O que é algo incremental? É você acrescentar em algo que já existe. Não é isso? Então, na terça-feira você vai fazer o quê? Backup incremental. Tranquilo? Nesse backup nós vamos ter quem? A cópia de quem? Somente dos desmarcados. Quem são os desmarcados? O arquivo A e o arquivo D, certo? Vamos voltando aqui no slide aqui anterior. Continuando aqui, pessoal, ó. Ao final do processo, ao final do backup incremental, marca os arquivos. Olha só, mais uma coincidência aqui do backup completo, né? Por isso que eu coloquei aqui no M maiúsculo também. Incrementais. Perceba que nós temos o M maiúsculo aqui destacado. Então, o backup incremental copia somente os itens desmarcados, que são novos ou alterados, e ao final do processo ele marca esses arquivos, tá bom? Fechadinho por aí, compreender o que é um backup completo, ou normal e incremental. Então agora vamos para a parte do backup diferencial. Nesse momento não vamos trabalhar aqui, pessoal, a forma de restauração não. Relaxa um pouquinho aí, tenha paciência, que vamos ver primeiro as coincidências dos 3 tipos de backups, depois veremos como que vamos restaurar cada um, tá bem? Backup diferencial. Faz cópia somente dos arquivos desmarcados, tá bem coincidente com o incremental, não tá, pessoal? E ao final do processo não marca os arquivos. Olha só que coisa aí acontecendo, ó. O backup diferencial, ele é diferente. Ó, diferente, por quê? Porque ele não marca os arquivos no final, tá bom? Então temos aí que o backup completo, ele copia tudo e marca ao final. Backup incremental, copia somente os arquivos desmarcados e marca eles no final. Já o backup diferencial copia somente os arquivos desmarcados e ao final do processo não marca os arquivos. Certo, pessoal? Compreendido?
Então vamos agora nós vamos aí chegar na parte da restauração, certo? A restauração é o quê? É a parte em que é feito a restauração do backup anterior. Um momento só, pessoal. Então vamos lá. Perceba que no backup incremental, como que vai ser feita a restauração? Vai ser feita a restauração do último normal. Qual foi o último backup normal aqui, pessoal, na segunda-feira? Vamos voltando aqui para essa tabelinha. Ó, segunda-feira nós tivemos o último normal, não foi? Certo? O último normal foi feito na segunda. Na terça-feira, nós fizemos um backup incremental, não foi? Na terça-feira fizemos um backup incremental. Na quarta-feira, pessoal, o computador pegou fogo. Então você precisou fazer o quê? Precisou fazer uma restauração, não foi? Precisou fazer uma restauração. Por quê? Porque os dados que você tinha na segunda e terça pegaram fogo, queimou o computador, não é isso? Então, olha só, na quarta-feira, você precisou fazer a restauração desses arquivos da segunda e da terça. Como que vai ser feita a restauração, pessoal? No backup incremental. Se você fez terça-feira o backup incremental, vai ser feito dessa seguinte maneira. Na quarta-feira, a restauração será feita da backup ou do backup completo da segunda, ou seja, os dados que ficaram salvos na segunda-feira, mais quem? Mais os incrementais que você fez, certo? Terça-feira, tivemos um backup incremental? Sim. Digamos aí que na quarta-feira também tivemos um backup incremental. Outro backup incremental, né? Então, o que vai ser restaurado? Vai ser restaurada a última da segunda-feira, mais os incrementais. Perceba aí que nós temos o plural, os incrementais, tá bom? Por que eu quero que vocês percebam essa diferença do plural para o singular? Porque na figura aqui da restauração do backup incremental, é feito o quê? É feita a restauração do último aqui, né? O último normal, que foi segunda, mais os incrementais, certo? Então, segunda-feira foi feito incremental, ok. Quarta foi feito o incremental, ok. Então, copia esses 3 dias, padrão? E como que é feito a restauração do backup diferencial, pessoal? Olha só a diferença. Vai copiar o último normal, certo? O último normal quem foi? Segunda-feira, né? O último backup normal aqui foi quem? Foi segunda, né? Que foram os arquivos A, B e C, certo? E o backup diferencial só vai ser copiado o último diferencial. Como assim, professor? Nós aplicamos aqui a figura do backup incremental nessa imagem, né? Agora vamos utilizar ela como se fosse feito um backup diferencial. Esquece esse nome aqui, ó. Esquece ele, certo? Finge que aqui é um backup diferencial. Então, olha só, segunda-feira fizemos um backup normal. Copiou tudo e marcou tudo. Na terça-feira, precisamos fazer um backup. Só que nós fizemos o backup diferencial, certo? O que vai acontecer? Vai copiar somente os desmarcados, né? E ao final da cópia, não marca. Olha só, não marca no final do backup diferencial. Não esqueça disso. Certo? Então, na terça-feira foi feito o backup diferencial, mas não ficou marcado. Na quarta-feira, pessoal, precisamos fazer outro backup diferencial, certo? Fizemos o backup diferencial na quarta-feira. E na quinta-feira, chegando na empresa, você percebeu que todos os seus dados haviam se perdidos, certo? Estavam aí deletados. Então, nesse momento você precisou fazer uma restauração. Aí você vai lembrar, cara, eu fiz o backup normal na segunda-feira, não é isso? Só que na terça e na quarta eu fiz backups diferenciais, certo? Eu utilizei da forma de backups diferenciais. Como que vai ser a restauração desses 3 dias, pessoal? Olha só,
só vai ser restaurado, pessoal, somente o último diferencial e o último normal, certo? Então, vai ser restaurado quem? Os dados da segunda-feira mais o último incremental, ou perdão, vai ser feito o último normal mais o último diferencial. Qual foi o último diferencial? Foi feito em que dia? Na quarta-feira. Ah, professor, e como é que vai ficar a situação dos dados da terça-feira? Já era. Entendeu? Por quê? Porque a intenção do backup diferencial é justamente copiar somente o último dia. Então, se tu passou aí terça-feira, tu fez o backup, né? Mas na quarta-feira tu fez outro incremental, esse último é o que vai ser restaurado. Então, pessoal, certinho aí. Sei que é um pouco de confusão nesse conteúdo, mas assim eu creio que vocês tenham pegado um pouco disso aí. Eu trouxe para vocês aqui uma tabelinha que vai resumir a vida de vocês aí nesse quadrante aí. Olha só, nós temos aqui ó, os tipos de backup, o que esse backup pega, né? Como é feito o controle, ou seja, se marca ou desmarca ou não marca, e como é feito a restauração. Vamos lá para o primeiro tipo de backup. Qual é o primeiro? O backup normal. O que o backup normal pega ou copia? Ele copia tudo. Padrão? O incremental. O que ele pega ou o que ele copia? Somente arquivos desmarcados, que são arquivos novos ou arquivos alterados, certo? E os backups diferencial, o que ele pega, o que ele copia? Somente os desmarcados. Padrão isso aí, né? Vamos lá como é feito o controle. O backup normal marca ao final, não é isso? Backup incremental marca ao final. Lembra do M, do normal e do incremental. Padrão? Já o diferencial, ele não marca, certo? Daí dá para vocês saber. Os que tem M, marca. O que não tem M, não marca. Tá bom? Então vamos lá. Restauração. Como que é feita a restauração do backup normal? Ele copia o último backup. Tu pode ter 10 backup. No 11º dia, tu precisou fazer uma restauração de um backup normal. Tu vai copiar qual? Qual é o que vai ser restaurado? Vai ser o 10º. O 10º não foi o último backup normal que tu fez? Então ele vai ser copiado, vai ser restaurado. Já o backup incremental. Quais os backups incrementais vão ser restaurados? Todos os backups incrementais. Se tu passou 10 dias fazendo backup incrementais e o 11º dia tu precisou restaurar esses backups, perceba que todos eles vão vir na restauração. E o backup diferencial, ele vai restaurar somente o último dia. Se tu passou 10 dias fazendo um backup diferencial e no 11º dia tu precisou fazer a restauração desses arquivos que se perderam, então vai ser copiado somente o último dia, que foi o 10º dia. Padrão, tudo ok, pessoal? Dúvidas? Sem dúvidas, vamos seguindo. E para completar aí, pessoal, mais um pouco sobre cópia de segurança, eu trouxe algo que a banca sempre cobra também, que são os prós e os contras, por que usar um backup completo, por que usar um backup diferencial e por que usar um backup incremental. Vamos lá. A descrição do backup completo, qual é? Copia completo, copia tudo, certo? Qual o item que é prós aí a favor do backup completo? Copia todo e total e de todo o conteúdo, ou seja, copia todo, o resumo, né? Já algo que é contra, que não é a favor de ser feito um backup completo, é o quê? Maior tempo de backup e maior armazenamento, certo? Por quê? Porque se todo dia tu fizer backup de todos os arquivos, todos os dias, haja espaço aí, pessoal, para tu fazer esses backup. É muito espaço, né? Vamos lá para o diferencial. A descrição somente copia as últimas modificações, não é isso? Os prós. O prós a favor do backup diferencial. Maior velocidade, ou seja, esse backup diferencial ele é feito mais rápido e ocupa menos espaço, certo?
Por quê? Porque ele só vai copiar arquivos desmarcados, não é isso? E algo que é contra esse tipo de backup, que é o backup diferencial, controle mais rígido das políticas, ou seja, para que tu possa fazer um backup diferencial, tu tem mais exigências, certo? Então isso é um ponto negativo de se fazer um backup diferencial. Backup incremental, descrição, cópia dos dados de último backup, certo? Algo que é a favor do backup incremental, mais rápido e menos espaço, ou seja, o processamento do incremental ele é mais rápido, mais acelerado, né? E ocupa menos espaço, tá bom? E os prós aí, pessoal, do incremental e do diferencial são no mesmo patamar, certo? Vamos para os contras aqui do incremental. Mais complicado a restauração. Por que é mais complicado a restauração do incremental? Porque ele vai restaurar todos os arquivos ali, todos os dias que você fez backup incremental. Então, para fechar aí, trouxemos aqui uma questãozinha aí para que vocês possam fechar esse tipo de backup com chave de ouro. E lembrando, se tiverem dúvida, anote sua dúvida e ao final da aula, mande para o professor que a hora de errar ou a hora de tirar dúvidas é agora, porque na prova só vem pancada, viu? Então vocês têm que estar aí com as costas largas para chegar na prova, pessoal. E dar uma taca na banca, não é para vocês apanhar não, viu? Vamos lá. Qual o tipo de backup? Olha só, saiba ler as questões, pessoal, porque a leitura é a base para que você tenha uma resposta bem sucedida com o gabarito certo. Então vamos lá. Qual tipo de backup deve ser realizado para fazer a cópia apenas das alterações relativas ao último backup? Muita informação essa questão, né? Vamos lá. Pronto, eles trouxeram aqui 4 tipos de backup. Dá para ir para eliminação, certo? Mas vamos para o gabarito certo. Olha só, o backup que deve ser realizado, ou seja, ela quer saber qual dos tipos de backups abaixo aí representa que ao fazer esse backup, certo? Vai fazer a cópia apenas das alterações relativas ao último backup, certo? Então, digamos que na segunda-feira, lembra da tabelinha que fizemos. Na segunda-feira, pessoal, nós tivemos aí o backup completo, né? E na terça-feira, você alterou um arquivo. Então, a banca está perguntando qual o backup você vai fazer na terça-feira para copiar apenas as alterações relativas ao último backup. Qual seria ele? Seria o backup diferencial, certo? Por quê? Porque o backup diferencial é o que copia somente apenas as alterações relativas ao último backup, certo? Mais uma questãozinha aí para vocês fechar. Aqui a última questão sobre backup, certo? Aqui, pessoal, ela vai trazer uma situação, geralmente a banca faz isso, ela traz uma situação e nessa situação você precisa saber o que está acontecendo. Então, eu peço que vocês anotem direitinho passo a passo dessa questão, certo? Vamos lá. Se um usuário cria um backup normal, ou seja, ela já te deu o primeiro backup, que foi o quê? Um backup normal no dia primeiro. Então, tome como referência o dia primeiro sendo o primeiro ou o último backup, né? Vamos ler a questão. E diferenciais, mais informações, E diferenciais, ou seja, até esse momento foi feito um backup normal no dia primeiro e diferenciais a cada dia posterior, certo? Vamos ver quantos dias teve para frente, né? Ou seja, nesse momento tu precisa parar e pensar. Eu sei o que é um backup normal, sim ou não? Se eu sei o que é backup normal, então eu já vou prosseguir para a próxima etapa. Eu sei o que é um backup diferencial, qual as características de um backup diferencial. Sei, ele copia somente os arquivos desmarcados e no final não marca. Padrão. E a restauração dele é feita como? Aí tu lembra, a restauração do backup diferencial, ele pega o último normal, certo? Que no caso vai ser o último normal seria qual? O dia primeiro, né? Mais o último diferencial. Você já sabe qual é o último dia de diferencial? Não, ainda não. Então vamos continuar lendo a questão.
Se um problema no dia 6, se der um problema no dia 6, ele terá que, né? Vamos para a alternativa A. Ou seja, terá que recuperar o arquivo do dia 1º, sim ou não? Sim, né, pessoal? Por quê? Porque foi o último normal. Então, até aqui tá ok. E os arquivos incrementais? Onde que você viu incremental na questão? Nós temos diferenciais, né? Ou seja, aqui já está fora. Vamos para B. Terá que recuperar os arquivos do dia 1º, sim ou não? Sim, né? Que foi o último backup normal. Os arquivos diferenciais, tá certo aqui até aqui, né? Dos dias, dos dias, certo ou errado, pessoal? O backup diferencial, ele é plural ou é singular? Singular, somente o último dia de backup diferencial. Então, esse aqui já está fora. Letra C. Terá que recuperar o arquivo do dia 1º certinho e o arquivo diferencial certinho singular aqui, né? Do dia 5. Vamos analisar. Qual foi o dia da restauração? Dia 6. Tá no caminho, não tá? Então, logicamente, se dia 6 eu fiz a restauração, então o último dia de backup diferencial foi quem, pessoal? Dia 5. O último. Tivemos outros para trás. Só que só é feita a restauração do backup diferencial do primeiro backup ou último backup normal e o último diferencial. Olha só a questão de completa ainda, ó. Descartando os diferenciais anteriores. Cara, isso aqui tá lindo. Para quem pegar essa aula aqui, nunca erra uma questão desse tipo, certo? Então, nosso gabarito aqui é a letra C, tá certo? Por que não é a letra E para fechar com chave de ouro? Ó, ela afirma que deverá que recuperar o arquivo do dia 1º, tudo bem, né? E o arquivo incremental, não estamos trabalhando com incremental, certo? Pessoal, e para finalizar, nossa aula aqui está bem extensa, mas precisamos concluir nela aqui, certo? Vai ser mais rápido agora. Continuando a cópia de segurança, é algo que tem caído muito em provas, certo? Olha só, aqui, pessoal, vamos apresentar para vocês o Cloud Computer, certo? O que é isso, professor? É aula de inglês agora? Não, mas a informática acompanha o inglês acompanha a informática. Vamos lá. Cloud Computer é computação na nuvem, certo? Então, do que se trata uma computação em nuvem? É uma entrega sobre demanda de poder computacional, armazenamento de bancos de dados. O que é um banco de dados, pessoal? É onde é armazenadas suas informações aí, certo? É um banco de dados, tá bom? Aplicações e outros recursos de tecnologia da informação por meio de uma plataforma de serviços via internet. Simplificando, aqui nós vamos ter, pessoal, a figura aí do Google Drive, OneDrive, Dropbox, certo? No Gmail aí nós temos quem? O Drive, né? Onde você pode salvar suas fotos, seus arquivos, trabalhos escolares também, né? Então, vamos ver aqui algumas vantagens de você utilizar a computação em nuvem. Olha só, segurança, ou seja, você tem mais segurança, né? Se você perder seu celular, seus dados estão salvos em nuvem, certo? Potência do hardware, ou seja, para você acessar esses arquivos é mais rápido do que às vezes você ter ele salvo no seu computador, porque você pode salvar em você pode visualizar esses dados que você possui na rede aí, em algum drive, qualquer lugar que você for, você pode acessar eles. Não precisa levar seu computador ou seu celular para você ter acesso a dados que estão somente no seu computador. Por quê? Porque a computação em nuvem te permite que você possa salvar arquivos online, não é isso? Backup, dentre outras coisas, ficam com o servidor e não com você. Quem é o servidor? O servidor, pessoal, ele é onde é salvo, é um espaço físico, né? Onde é salvo todos os seus dados que circulam na internet. Não pense você que seus dados que estão no Instagram, no YouTube, ou em qualquer local, que eles estão armazenados na nuvem literalmente, porque na nuvem só fica aí água, viu? Então, olha só, esses dados, essa lógica de computação em nuvem, ela precisa de um local físico
para que os dados que estão ali na nuvem, certo? Estejam salvos fisicamente em algum local do mundo. Então, seus dados que estão na internet, eles estão salvos em algum local físico, tá bom? Então, vamos lá, ó. Serviços de armazenamento na nuvem mais conhecidos, os que são mais cobrados em provas. Nós temos o Dropbox, anota esse nome aí na porta da casa, onde você desejar que você tenha muito acesso. Por quê? Porque isso aí deve cair na sua prova sem dúvida, certo? Google Drive, que é o mais conhecido, mais utilizado, né, que é do Gmail, e OneDrive. Todos esses aí são da Microsoft, certo? Então, atenção, lembre pessoal, do Dropbox. Por que eu trouxe ele com mais ênfase? Porque já foi cobrado várias vezes em prova. Então, o Dropbox é um meio que você pode utilizar para salvar, para utilizar a computação em nuvem. E por último, trazemos aqui uma questão show de bola para vocês, para finalizarmos. Vamos lá. Computação em nuvem, ou Cloud Computing, é uma tecnologia que permite acesso remoto a programas, que são softwares, né? Arquivos, que podem ser documentos, músicas, jogos, fotos e vídeos, entre outros, não é isso? E serviços por meios da internet, sem que os mesmos, olha só, isso é a definição que ele está dando de computação em nuvem, sendo que os mesmos estejam instalados em computadores ou dispositivos específicos, certo? Um serviço bastante difundido atualmente, né, na atualidade, que utiliza essa tecnologia e tem a finalidade de armazenar e compartilhar arquivos entre os usuários ou seja, a perguntinha aí começou aqui, ó. Um serviço bastante difundido, certo? Até usuários. Então, o que a questão te traz? Ela quer saber qual dos nomes abaixo se refere a uma aplicação de computação em nuvem, certo? Pessoal, letra B. Vocês, para quem não conhece a letra B, o Linux, ele é um sistema operacional. Não tem nada a ver com nossa alternativa. Indo direto para a alternativa, para não ser muito prolongada essa aula, temos aqui, pessoal, que nossa resposta é a letra D, certo? Porque nenhum dos outros, Instagram não Twitter também não é, redes sociais, né? Foursquare também não é, certo? Então, por gabarito temos quem? O Dropbox, tá certo? Pessoal, então ficamos por aqui, certo? E espero que vocês tenham tido muito proveito nessa aula, certo? E qualquer dúvida, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, não guarde dúvida para a prova, porque para a prova eu só quero que você guarde as certezas aí do que você aprendeu durante todo esse curso. E te aguardo no próximo módulo e até mais. Bons estudos!